Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso início, né, de módulo aqui, falando sobre aplicação prática em PowerPoint, um curso em apresentação, estrutura e modelo de projetos. Então, basicamente é sobre isso que a gente vai conversar agora. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, no meu home office, né, a minha área de trabalho em casa, então está aqui uma pequena parte do meu escritório, né? E aqui atrás tem o que é que nós iremos fazer hoje, né? Como aprender um projeto, apresentar um projeto em PowerPoint. Então, como, né, você apresentar um projeto em PowerPoint. Por que isso é importante? Isso é importante porque a apresentação do projeto é a culminância do seu trabalho, certo? Então, você pode criar um slide muito legal, muito bem desenvolvido, com tópicos, muito bem feito, com design gráfico correto, porém, se na hora de você apresentar seu trabalho, você não fizer o fechamento certo, se você não usar as técnicas certas para apresentar o trabalho, ele vai ficar incompleto, certo? Então, o que é o Microsoft PowerPoint? Deixa eu te apresentar um pouco dele. Ele é um programa desenvolvido pela Microsoft e faz parte do pacote de Office. O que é que isso quer dizer? Assim como o Microsoft Word, que você já estudou, né, você tem o PowerPoint, o Excel e outros. Mas vamos falar sobre o nosso programa. Ele é um programa desenvolvido para que você apresente, né, faça apresentações acadêmicas, né, no meio escolar, dentro das universidades você também vai utilizar. Então, resumindo, quando é que você vai utilizar isso? Possivelmente você vai utilizar no restante da tua vida acadêmica aí. Ensino médio você vai utilizar, curso técnico você vai utilizar, faculdade, monografia você vai utilizar. Então, é um trabalho que você inicia hoje que vai haver uma progressão para uma vida acadêmica, certo? Dito isso, vamos primeiro saber sobre a nossa apresentação. Lembra do nosso foco, né? Nesse momento a gente está vendo aqui, ó, como apresentar um projeto em PowerPoint, tá certo? Então, vamos focar sobre isso. Primeiro, vamos aprender o que nós não devemos fazer, certo? Um erro muito grande de muitas pessoas é utilizar papéis para leituras longas. Não faça isso. Tem gente que pega lá o papel, certo? Coloca à sua frente e fica lendo, né? Tem gente que bota nessa altura, tem gente que baixa a cabeça. Bom, tem várias formas que as pessoas fazem. E o que é que acontece? Quando você fica aprendendo só leitura no papel, você está interagindo com o seu público? Não. Então você está apresentando de maneira errada. Não faça isso, tá certo? Utilizar textos longos e cansativos nos teus slides. O que é que acontece? A pessoa está falando aqui e às vezes está lendo aqui, o texto que ela está lendo aqui está sendo projetado lá atrás. O que está acontecendo? Nada. O teu público não tem interesse por você. Porque naquele momento você não está desenvolvendo a técnica certa para a tua apresentação. Então não faça isso, né? Outra coisa que as pessoas fazem, dá as costas para o público. Você está falando e aí dá as costas, né? E fica o tempo todo aqui falando. Imagina, eu começo a gravar essa aula aí para vocês e aí falando aqui e de costas. Não tem sentido isso, né? Tem pessoas que não ficam totalmente de costas, mas ficam meio de lado. Fica olhando aqui, né, na apresentação e fica olhando para o público e fica... Bom, isso é incoerente, isso não dá certo, tá certo? Então não faça isso. Outra coisa que as pessoas gostam de fazer é utilizar de gírias, né? Especialmente os alunos nessa parte do fundamental gostam de utilizar gírias. Então, assim, expressões como o tipo tá ligado, se liga aí, quando acontecer essa parada. Não, esse tipo de coisa não cabe dentro de uma apresentação acadêmica, uma apresentação escolar, certo? E muito menos em apresentações mais conceituadas, certo? Então não faça isso de maneira nenhuma. Um outro procedimento que as pessoas gostam de fazer também é fixar os olhos em um ponto, né? Tem gente que fica falando, como você puxa pela memória, então você fica decorando, você decora o texto em casa, você não se prepara, você só decora, e aí você fica olhando para cima e falando com as pessoas, ou fica olhando só para um único ponto, tua plateia está lá, e você está olhando só para um único ponto. E tem pessoas que ficam olhando para baixo. Então esse tipo de comportamento não traz segurança, certo? Tem pessoas também que utilizam cruzamento de braços. Cruza o braço na apresentação, né? Isso mostra insegurança, timidez. Se você cruzar em cima, né, ou embaixo, não importa, mas você está de braços cruzados. Tem pessoas que também se escoram. Eu já vi até situações de alunos que se escoram em coisas e também se escoram até no outro. Isso é fora da realidade, não pode fazer um negócio desse, de maneira nenhuma, tá certo? Então concentra no trabalho e se prepara para você apresentar de maneira certa, ok? E outra coisa, olha para o teu público, foca nele, tá certo?
Observa, porque tem que haver uma conexão, a gente vai falar sobre isso já já, tem que haver uma conexão entre tua fala e entre a apresentação, certo? E teu olhar. Bom, outra coisa que você não deve fazer, a sexta coisa, é usar cores e imagens que não tem nada a ver com o teu tema. Tem pessoas que usam lá um slide lá e tá lá cheio de listrinha e tá com outras coisas. Não. Tem a ver com o teu tema. Certo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco quando eu disser o que você pode usar. Você não pode utilizar coisas, né, imagens, textos que não se relacionam com a tua prática, com o teu tema que você está falando ali. Certo? Dito isso, pelo menos essas 6 coisas principais, tem outras coisas que a gente poderia falar, mas eu vou focar só nessas 6. Certo? Vamos passar agora para aquilo que você pode. Isso aí é o mais importante também. Então, o que você pode fazer? Tem pessoas que têm aversão a utilizar texto, porque ficou traumatizado, porque algum professor disse aí que ele não pode usar texto em slide, porque se usar texto está decorando. Não, calma, muita calma, tá? Não é que você não pode usar aquela plataforma que eu disse para você antes. Aquela maneira, um texto gigantesco lá que você... Não, isso aí não. Mas você pode utilizar tópicos, tá? E deve utilizar tópicos para guiar o teu público naquilo que você está falando. Lembra da conexão da tua fala e do que está sendo apresentado? Tem que haver isso. Você pode utilizar também pequenos textos, citações. Agora, cuidado com a citação. Se você está citando uma obra de alguém, então você tem que dar referência àquela pessoa, o mérito, o crédito dela. Você não pode citar, fazer uma citação, inclusive se você utilizar alguma música, alguma coisa, você tem que colocar os créditos finais. Né? Mas você não pode colocar como se fosse sua citação. Tem pessoas que gostam dessa modinha, isso é plágio, tá? Você utiliza da obra de outra pessoa e coloca como se fosse você, não faça isso. Mas pode utilizar sim, utilize textos pequenos, explicativos, que vai guiar, que vai ser interessante para o teu público. Você tem que pensar o seguinte, você está fazendo um slide, não é para você. Não tem que ficar bonitinho, da cor azul, da cor vermelha que você gosta. Não, você pode utilizar as coisas que você gosta, pode. Mas você tem que relacionar a que público você vai falar. Lembra o seguinte, se você fosse falar aquele assunto, se você fosse ouvir aquele assunto de alguém, como era que você queria que a pessoa falasse? Então você vai nessa linha, né, e cria o design certo para isso acontecer. Então expõe assim em forma de tópicos, tópico 1, tópico 2, né, bota um marcador. Você vai aprender a fazer isso aí na parte técnica, passo a passo, tá certo? Use de linguagem simples, mas de uma linguagem formal, uma linguagem que as pessoas que entendam e que não use gírias. Não precisa falar uma língua erudita, não. Agora, de acordo com o teu público, você pode elevar um pouco mais a linguagem. Você está falando para a turma e para o teu professor. Você pode falar uma linguagem simples, formal. Se você vai falar para uma bancada examinadora, então você pode utilizar de às vezes, de expressões e de falas um pouco mais elevadas. Tá certo? Mas fica tranquilos. Haja naturalmente, seja quem você é. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas vão falar e vão mudar o tom da voz. Ou as pessoas vão falar de uma maneira... Não. Seja quem você é. Né? Agora, a postura é importante, porque quando você tem postura, ombros, né, retos, caixa torácica um pouco elevada, normal, respiração, tá? Por quê? Porque você vai falar bem, isso é muito importante. Você se comunique bem. Lembra-se, a comunicação exige de você que fala, né, e de alguém que ouve, mas também exige daquilo que você apresenta. Então pense sobre isso, tá bom? Trabalhe bem as imagens de fundo. Tem pessoas que colocam imagens escuras e na frente elas colocam fontes escuras. Isso não dá certo. Você tem que colocar uma imagem de fundo mais clara e aí você pode utilizar uma fonte mais escura. Ou vice-versa, você utiliza uma fonte mais escura e coloca uma fonte clara. Se você utilizar uma fonte escura, coloca uma fonte branca, porque vai destacar. Tá? Lembre-se sempre disso. Faça isso dessa maneira, de uma maneira integrada, certo? Olhe de uma maneira geral. Aqui eu estou olhando para vocês fixados mais na câmera. Mas se eu tenho um público, eu tenho que olhar para todos os lados. Lembra-se disso? A conexão do teu olhar com a oratória e o que está sendo apresentado. Você, né, a sua fala, seus olhos e o que está sendo apresentado tem que ser um só. E aí você vai prender a atenção da pessoa. Você vai fazer com que a pessoa se interesse naquilo que você está dizendo. Seja claro, seja específico. Né? Seja também carismático. Às vezes é preciso dar uma risada. Né? Tem pessoas que contam uma piada durante a apresentação, então tem muitas técnicas para palestrantes. Né? Outra coisa, gesticulação contém um pouco. Tem pessoas que gesticulam demais, tem pessoas que gesticulam de menos. Então, uma postura que eu aprendi, que é boa, é você sempre colocar suas mãos na altura da cintura e você gesticula naquela altura. Tá certo? Então, é uma técnica. Depois a gente fala mais sobre isso quando a gente trabalhar sobre técnica de oratória. Mas essa é a maneira boa de você gesticular. Tá certo?
Outra coisa, domine o assunto. Talvez isso deveria vir até em primeiro lugar. Se você tiver domínio sobre o assunto, a pessoa que está ouvindo você, ela vai se interessar no que você tem para dizer. Se você não domina o assunto, o que acontece? O professor tem um trabalho para 15 dias, para 30 dias. O aluno começa, né, o trabalho às vezes e para, só vai fazer um dia antes. E tem uns que nem começam. Então, se o trabalho está difícil, você particiona ele durante as semanas. Ou você foca em um único momento, faz todo o seu trabalho e depois, quando estiver mais perto, faz só uma revisão. Mas não deixe para cima da hora. Não é praga de professor, não. É porque acontece, impressora que dá problema, computador que dá defeito. Então, essas coisas porque a gente deixa para cima da hora. O nome disso é procrastinação. Quando você procrastina, é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, faça hoje o que você pode fazer hoje. O tempo é agora, faça agora. Ou então, divida as suas tarefas e seja organizado. Vai dar tudo certo. Ok? Crie um roteiro pessoal e discreto. Você pode ter um roteiro na sua mão. Estou pegando aqui o papelzinho só para exemplificar. E você pode ter um roteiro aqui que você está falando. Né? Só que você não pode ficar fixado. Você pontuou lá, deu uma olhadinha, já olha para frente, já olha para o teu público. Deu uma olhadinha discreta, olha para o teu público e continua falando e explicando a tua apresentação. Certo? Isso é muito importante. Você pode ter um roteiro pessoal e discreto. A maioria dos palestrantes tem lá um púlpitozinho onde ele coloca lá o roteiro da fala dele. Às vezes é até o próprio slide lá de maneira impressa. Tá bom? Então, sempre treine, tá? Como é que você treina? Tem algumas formas de treinar, certo? Uma delas é você treinar em frente ao espelho. Fale para o espelho. Olhe suas expressões faciais, sua gesticulação, a sua postura, tá certo? Treine para o seu pai, para sua mãe. Mãe, pai, senta aí, que eu vou apresentar meu trabalho amanhã. Eu queria que o senhor ouvisse minha apresentação, minha parte. E aí você... Outra coisa é essa questão de parte, hein? Tem aluno que pega só aquela sua parte. Conheça o assunto como um todo. E aí, desse assunto, você tem a sua fala, a sua parte. Mas você tem que dominar todo o conteúdo. Isso é muito importante. Se você está trabalhando em equipe, principalmente. A equipe tem cada um que... corta aqui aquele pedacinho, bota aqui aquele pedacinho. Cada um leva o seu pedacinho para casa. Vai dar certo? Não. Não vai ficar um bom trabalho. Certo? Então, utilize de uma maneira correta. Aprenda o assunto, domine ele. Seja coerente nas suas falas com o tema. Se você está aprendendo sobre aquele tema, seja coerente com ele. Tá certo? Então, a gente poderia falar sobre muitas outras coisas aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é... Façam sempre o seu melhor, da melhor forma possível. Lembrando-se que sempre há alguém que vê você, que é Deus. E lembrando-se que você deve agir sempre em construção e benefício para dias melhores, para uma sociedade, para a sua família, para você. Certo? Então, tire aquela ideia de que você aprende só para aquele momento. Você aprende para a vida. Isso é tecnologia para educar. É você utilizar a tecnologia em prol do seu conhecimento, do seu avanço. Então, esse é meu último recado para você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu sei que o vídeo talvez tenha ficado um pouquinho mais longo do que os outros, mas são partes necessárias que você precisa ouvir para que você tenha um bom desempenho. Tá certo? Você vai encontrar na descrição também abaixo um tipo de formulário onde você irá responder, certo? Falando um pouquinho sobre essa temática. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço e até a próxima.